Bem-vindos ao Sebenta Digital, um podcast BCN sobre educação. No episódio de hoje, vamos falar sobre o ensino da programação e como ele evoluiu ao longo dos anos. Será explorada a forma como o ensino do código pode ser mais do que uma competência técnica. Para esta conversa, temos o privilégio de contar com o professor José Magalhães, que nos ajudará a compreender melhor este tema, juntamente com o nosso anfitrião, o professor Marco Bento. A BCN agradece a ambos por aceitarem o nosso desafio. Lembramos ainda os nossos ouvintes para subscreverem o podcast e ficarem atualizados sobre futuros episódios. Iremos convidar educadores de várias áreas para falar sobre temas relevantes para o presente e futuro do ensino. Para saber mais sobre soluções EdTech e dicas sobre tecnologia educativa, visite bcnsistemas.pt ou a nossa loja bcnonline.pt. Então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sebenta Digital. Nós hoje contamos com a presença do professor José Magalhães, a quem agradeço a sua presença e participação. Seja bem-vindo. Para nos falar sobre o tema do código à criatividade, a evolução do ensino da programação. Quem é o professor José Magalhães? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui na Sebenta Digital. É um tema que para mim é muito caro, porque eu realmente trabalhei durante toda a vida na área da programação. Embora não tenha feito só programação, como é óbvio, trabalhei também na empresa CTT Telecomunicações durante 10 anos e depois, ao fim desses 10 anos, criei a minha própria empresa, a Bainet, e como tinha de algum tempo, simultaneamente, comecei a dar aulas no Instituto Politécnico de Porto, no SCAP. E como eu vinha da área, digamos, do CTT e da área das comunicações, e tinha na última fase sido o diretor de informática aqui na região norte, quando eu cheguei ao SCAP, quer dizer, nem tive a opção de escolha, não é? A primeira coisa que fizeram foi colocar-me a dar aulas de informática. Digamos que eram umas aulas não muito motivadoras, por quem vinha, digamos, de um centro de informática, habituado a gerir 50 pessoas, a trabalhar na área, nomeadamente a faturação, chegar ali e começar a dar Word e Excel não era propriamente algo muito interessante, não é? E por isso eu, nas minhas aulas, tentei sempre ir um bocadinho mais longe e tentar fazer, digamos, outro tipo de abordagens. Na empresa, a empresa que eu criei, na altura o objetivo era trabalhar a área da programação, exclusivamente a área da programação, e foi isso que fizemos durante cerca de 8 anos. Trabalhamos muito programação, nomeadamente para a banca, só que fomos surpreendidos por uma revolução tecnológica chamada internet. E aí dá-se, digamos, a mudança e começamos a trabalhar para a internet. E começamos a fazer, digamos, esse tipo de trabalhos, não é? Que se tem mantido até hoje. Ia perguntar, até porque está, de alguma forma, a dar-nos aqui alguma nota da sua, uma nota biográfica, sim, mas também a falar um pouco sobre aquilo que tem sido a evolução dos sistemas informáticos, não é? E que hoje são exponenciais, não é? Ora bom, e era um bocadinho nesse sentido que a minha pergunta era como é que vê esta evolução e se vê como evolução, de facto, pode falar de forma mais genérica e depois aprofundar-se, assim entender, para a questão da programação. Sim, senhor. Digamos que eu tive o privilégio de assistir a muitas revoluções tecnológicas, não é? E posso dizer até como é que tudo começou. Começou na minha adolescência, quando havia um programa na RTP1 que apresentava o mundo da informática. E aquilo só se via grandes computadores, e eu, quando comecei a ver aquilo, não tive dúvidas que era aquilo que queria fazer. Só que era uma altura em que não se tinha acesso a computadores, estamos a falar de mainframes, não é? Portanto, não havia as facilidades que há hoje. No entanto, ficou aqui o bichinho, não é? E logo que eu tive a oportunidade, depois entrei para a engenharia e havia uma cadeira de cálculo numérico, no segundo ano, creio eu, e eu no primeiro ano resolvi começar a estudar programação. Ora, é muito diferente dos dias de hoje, porque hoje temos imensa informação. Qualquer pessoa, mesmo um autodidata, consegue fazer isso. Na altura não era assim. Portanto, eu tive 2 problemas. Primeiro, onde é que eu ia aprender programação? E comprei um livro de Fortran, porque era a programação que existia, estávamos um bocado no tempo da Idade da Pedra, não é? Do ponto de vista mesmo tecnológico.
E comecei a ir para o Centro de Cálculo Numérico da Universidade do Porto, onde, digamos, a informática nesse tempo era muito formal. E nós íamos lá, fazíamos na teletype uma fitinha, que entregávamos a um senhor de bata branca, o senhor de bata branca metia aquilo no computador e depois vinha com uma listagem a dizer ou correu bem, ou então vinha uma montanha de erros. Já a validação, não é? Vinha uma montanha de erros. E isso foi bom porque comecei a ganhar alguma resiliência, que é muito importante nesta área da programação. Resiliência ao erro, não é? Sim. Só que estava muito distante de ter, digamos, o que hoje qualquer jovem tem, que é um computador pessoal. Portanto, estava muito distante. Passado uns anos na Faculdade de Engenharia, compraram um HP que trabalhava com BASIC. E aí há que comprar outro livro. Desta vez foi o Karman e Kurtz, que foram os inventores do BASIC, e comecei também a estudar BASIC por mim. Aquilo era uma aventura, não é? Porque nós fazíamos fila para chegarmos ao computador, não é? Não era ter, digamos, um computador pessoal, nem coisa que se pense, não é? Era um computador que servia a muita gente. E esse foi, digamos, um segundo avanço. E no último ano deu-se talvez a primeira revolução a que eu assisti, que foi muito forte. Tive a sorte de ter um professor, o professor Marcos Santos, que foi depois reitor da Universidade do Porto, e que veio de Inglaterra fazer o seu doutoramento. E então ele trazia uma novidade. Falou-nos de uma coisa chamada microprocessador. Ele tinha exatamente estado a trabalhar nisso, e a Intel e a Motorola tinham cada uma delas desenvolvido o microprocessador. E nunca me esqueço as palavras dele, que ele disse-nos: isto está no início, quem agarrar isto tem o futuro garantido. E eu creio que ele não se enganou muito, não é? Claro que um microprocessador, o que era, não era nada mais, nada menos um chip onde estava concentrada toda a unidade central de processamento. Não se falava em BASIC, nem Fortrans, era assembler, puro e duro, não é? Nem a gente sabia muito bem a utilidade daquilo numa fase inicial, mas ele disse uma coisa muito gira, disse-me: vocês partam deste princípio, isto vai existir dentro do vosso televisor, do vosso frigorífico, do vosso carro, e, portanto, quem apanhar o barco nesta altura tem a vida, de certa maneira, garantida. E eu aproveitei, digamos, a dica e realmente comecei a trabalhar em assembler, que é uma coisa um bocadinho dura. Quando cheguei, pois eu quando saí da faculdade, fui fazer de serviço militar da Marinha Portuguesa e fui convidado logo para dar cursos na área dos microprocessadores, mais uma vez em assembler. E se hoje é difícil motivar alunos, muitas vezes para a área da programação, que não é fácil, imaginam que era motivar marinheiros que estavam habituados a andar em alto mar para trabalhar em técnicas digitais. Ainda por cima, eram os kits da Intel, era o STK20, que tinha um microprocessador, um bocadinho de memória ROM, um bocadinho de memória RAM, e depois fazia-se uma programação em assembler, que era também muito difícil cativar, não é como hoje, se pode fazer um jogo, pode-se fazer algo que cative o aluno. Sim, tenha mais... tenha mais... contacto prático, não é? Esteja mais próximo. Está mais próximo da realidade deles. Ora, naquela altura isso não era possível. Mas digamos que foi, um período até engraçado e como sempre acontece, há sempre alguém interessado. Quer dizer, digamos que numa turma, se tivesse 20% interessados, era bom. Entretanto, começam a aparecer, exatamente no final dos anos 70, os primeiros microcomputadores. E apareceram vários. Apareceu o primeiro Apple, apareceu o TRS-80, o Commodore, e eu tive sorte de ter acesso a esse Commodore, numa empresa que havia aqui no Porto, que pediram a mim e a um amigo meu para irmos lá dar uma ajuda para apresentar os computadores, e foi, digamos, também a minha primeira grande experiência em programação. Porque apareceu um cliente que queria um programa de contabilidade. E nós, que julgávamos que sabíamos alguma coisa de programação, metíamos-nos a fazer o programa de contabilidade. Eu não sei quem é que transpirava mais, se eram o contabilista, cliente, se eram os programadores, porque aquilo... Para tentarem dar resposta àquilo. Dar resposta, estamos a falar numa máquina que tinha 32K de memória. Ora, nós hoje nos nossos computadores, no mínimo, temos 8 GB, 16 GB, 32 GB, e aquilo tinha 32K e tinha 2 drives de disquetes de 140K cada um, e onde a gente tinha que meter toda a informação, processá-la e sair as listagens depois da contabilidade. Portanto, foi uma aventura, mas foi uma aventura muito interessante porque permitiu a ambos
digamos, trabalhar muito a área da programação. Essa experiência, não deixa de ser, é uma experiência porque está-nos a contar a história daquilo que são os sistemas informáticos, mas sente que, até porque depois tem a sua experiência como professor, não é? Onde começa a ter alunos que lhe vão chegando às mãos, vindo das mais variadas escolas. O que é que falta ao ensino? Se é que acha que se teve essa noção, se sente isso de alguma forma, sente que a programação, a forma como é abordada ao longo da escolaridade obrigatória, tem um princípio, enfim, houve alterações nos últimos 2, 3 anos interessantes, a meu ver, ou seja, pelo menos grandes, do ponto de vista curricular, não sei se do ponto de vista prático, isso é outra história. Sim, não é? sim. Mas como é que via os alunos que lhes chegavam? Ou seja, do ponto de vista daquilo que são os conhecimentos que poderiam, deveriam ou que gostaria que tivessem? Digamos que nessa área as coisas evoluíram imenso. Não é? Eu começo a ter alunos, nomeadamente em informática, no início dos anos 90. Não é? Os primeiros alunos que chegavam com muitas dificuldades e para eles tudo era novidade. E por isso houve uma grande desadaptação dos currículos. E eu fui uma das pessoas que lutei muito contra isso, porque ao fim de 5, 6 anos já estávamos a entrar na época da internet e queriam que os alunos andassem a aprender o Word e Excel. Não fazia sentido. Completamente desatualizado. Não fazia sentido. E houve sempre muita resistência ao ensino da programação. Resistência não só a nível da própria escola, mas também dos alunos. Os alunos, sempre que se falava em programação, ainda há bem pouco tempo, isso acontecia... fugiam, não é? Nem queriam ouvir falar nisso. No entanto, as coisas têm mudado muito. Eu acho que nos últimos anos mudaram imenso e não só no nosso país, por toda essa Europa. Por exemplo, em Inglaterra, em França, na Alemanha, estão a surgir muito. Aqui devia surgir com mais intensidade os chamados clubes de código, nomeadamente para crianças, que permite motivá-los desde tenra idade, não é? Porque a partir dos 6 anos, principalmente com a programação por blocos, sim, é possível começar a treinar as crianças que depois, mais tarde, poderão evoluir para uma programação textual, não é? Tipo um Python ou um JavaScript, mas numa primeira fase aconselha-se uma programação por blocos. Sim. O Scratch Junior está, de alguma forma, até bastante disseminado, não é? Foi uma linguagem que ganhou muita popularidade junto das escolas e das crianças, não é? Portanto, torna-se tudo muito visual. Vê algum interesse? Não, vejo interesse, e até porque há outra questão muito importante. Nessas programações tipo Scratch, que são muito visuais, há uma coisa que se evita, que são os erros de sintaxe. Porque, na realidade, aquilo é tipo um Lego. Vai-se montando por peças. E, dando o erro, volta, rapidamente redefine. Redefine. Quando se entra na programação textual, os erros são massacrantes, muitas vezes, são incomodativos. E o aluno tem que ser, digamos, preparado para passar essa fase. Mais eficácia para conseguir detectá-lo. E tem que ser mais resiliente. Não se pode deixar de existir. Aliás, eu acho que o papel principal do professor, principalmente na área da programação, é o papel de motivador, que é, se calhar, aquilo que é mais difícil, não é? É conseguir demonstrar ao aluno que aquilo que lhe vai ser útil, e vai. E tentar também que ele ganhe alguma resiliência. Não dar uma formação só técnica, tem que ser uma formação virada também para a criatividade, porque programar exige criatividade, exige sentido crítico, exige sentido de cooperação, nomeadamente recomenda-se que no início não se deixe os alunos isolados, têm que trabalhar em grupo, em equipas, não é? Em equipa, ajuda para eles se desenvolverem. Eu até vou contar aqui uma história muito engraçada que se passou com uma aluna no SCAP. No início que eu estava a dar programação, tive uma aluna que era muito boa aluna. Em todas as unidades curriculares, ela tinha umas belíssimas notas. E reprovou 2 vezes a informática. E um dia veio ter comigo e disse: professor, eu vou desistir do curso, porque eu não vou conseguir fazer o curso por causa da informática. Eu não consigo, eu detesto isto. E eu disse: olha, isto aqui só temos uma solução. Vamos fazer aqui um acordo. Primeiro vais deixar de dizer que detestas isto. E vamos ver o que é que se está a passar.
E na realidade eu sentei-me ao lado dela e eram aulas de Excel e eu reparei que ela fazia as fórmulas todas bem, mas nos exames e nas frequências corria mal. Qual era o problema dela? É um problema que é muito comum, nomeadamente quem começa a trabalhar em informática, que é o problema do housekeeping. Ou seja, é não entender com o computador. E eu expliquei-lhe que o computador é como uma casa, não é? Tem quartos, tem sala e, portanto, há que arrumar a informação. Qual era o erro dela? Era muito simples. Ela fazia, digamos, o exercício, fazia save. E eu perguntei-lhe, mas tu fazes save onde? Tu, quando guardas um carro num estacionamento, não sabes em que andar é que ele fica? Ela riu-se, às vezes não sei. Eu disse, pois... É um princípio comum. Pois, eu disse, mas o princípio é o mesmo. Tu vais deixar de fazer save e fazes save as. Tu tens que saber onde guardas as coisas. E esse pormenor permitiu uma coisa que... Organizar-se e mais. Estávamos num tempo em que os computadores falhavam muito. A mínima coisa, encravavam, penduravam. Hoje fazem autosave, não é? Mas na altura não faziam. E, portanto, o que é que acontecia? Ela até estava a fazer o exercício muito bem, de repente fazia save, esquecia-se onde aquilo estava, depois a máquina ia abaixo, depois ainda lhe ensinei outra coisa muito importante, que era gravar conversões. Diz, em vez de estás a gravar sempre o mesmo nome, que é um perigo, vais gravando versão 1, versão 2... E a seguir ela fez, digamos, a unidade sem problema nenhum. Portanto, o problema dela não era informático. Sim, era um problema de orientação e de organização. E é aí que o professor tem que atuar. Tem que ir junto das pessoas e tentar perceber onde é que está a falha. E como é que pensa que, porque referiu a questão dos 6 anos, os currículos atuais têm o pensamento computacional, enfim, de forma mais ou menos explícita dentro dos currículos? E eu volto a dizer, embora esteja explícito de alguma forma nos currículos, do ponto de vista prático, eu tenho muitas dúvidas que ele também seja trabalhado, porque muitas vezes é trabalhado até mais do ponto de vista da robótica propriamente dita, ou seja, porque o processo é muito mais simples, não é? Do que propriamente a programação, que podiam ser aquelas linguagens do tipo logo, não é? Sim. Mas que seriam bons princípios, desde logo para as lateralidades e etc. Mas como é que vê o que é que podia ser feito para que crianças, a partir dos 6 anos, porque elas gostam, quando percebem o que estão a fazer, gostam de o fazer, mas o que é que a escola poderia fazer para que isto fosse um processo com mais sistematização? Tem que trabalhar mais os professores. O problema não está na formação dos professores. Exatamente. O problema não está nas crianças. O problema está nos professores, na maioria dos casos, que não é por mal, mas sentem-se um bocado intimidados face a esta questão da programação. E alguns já pensam provavelmente em linguagens, se calhar, demasiado avançadas. Demasiado avançadas, más abordagens, mau acompanhamento também dos professores, porque hoje, digamos, temos que ver isto. É muito fácil qualquer pessoa informar-se, não é? Mas a programação é um bocadinho diferente porque exige acompanhamento. Quer dizer, não se pode dizer a um professor, olha, vai aprender informática, aprende a codificar, aprende Scratch, aprende Python. A pessoa depois tem experiências negativas, não consegue, muitas vezes, resolver esta ou aquela questão e, claro, que o mais simples é desistir, não é? Uhum. O desistir está sempre garantido, não é? Sim. E por isso é que eu acho que tem que haver, digamos, grandes campanhas junto dos professores acompanhados, nomeadamente com seminários de sensibilização, workshops, começarem lentamente, com programação, por exemplo, tipo Scratch, tentar que eles criem coisas que, nomeadamente, sejam úteis e até se adaptem à unidade curricular que estão a dar. Sim. Que sejam próximas ao próprio aluno, não é? Que ele perceba que aquilo tem um sentido prático para agora, não é? Para agora, não para fazer... Eu lembro-me eu próprio, quando estava a aprender ActionScript, na altura, lembro-me perfeitamente de me dizerem, termos aqueles tutoriais de faz o peixe fazer, quer dizer, para quê? Para quê? É? Pois. Porque eu estou a seguir um tutorial, e toda a gente está naquela sala. E a questão é, qual é o sentido que isso tem? Eu gostava de, e às vezes lembro perfeitamente entre colegas, estávamos juntos e se fizéssemos antes do peixe fazer, e os professores muito rígidos, muitas das vezes,
não permitem esta tal criatividade que nós até estamos... Não, mas essa criatividade é fundamental. Porque, ou seja, e se eu pudesse fazer como que o peixe fizesse outra ação? Não, tem que seguir o tutorial. Ora, isso corta-nos desde logo o interesse. Portanto, eu, de alguma forma, enquanto experiência pessoal, sentia-me limitado. Imagino que isso possa ser um constrangimento enorme para quem está... Não, e sob o ponto de vista pedagógico, na programação está totalmente errado. E porquê? Programar tem, de certa maneira, uma tradução do nosso raciocínio para a resolução de um problema. E eu posso ter um grupo de 5 alunos, 5 para resolver o mesmo problema de maneira diferente, e todos estão certos, que era um problema que eu tinha nas aulas. Por exemplo, às vezes um estava a fazer e dizia, professor, mas aqui o colega do lado não está a fazer bem. E eu disse assim, calma, faz o teu, ele encontra a solução dele e depois no fim é que vamos ver se funciona ou não funciona. E funcionavam todos. Há muitas formas de ir de Lisboa para o Porto, não é? Exatamente, há muitos percursos que se podem fazer. E na realidade, programar tem muito a ver com a tradução do raciocínio da pessoa. E todos nós raciocinamos de maneira diferente. Há um nome de composição, desde logo, não é? Da estratégia. Não é? E há uma coisa que é muito importante em programação, que é talvez a fase mais importante, é a fase de planeamento e de análise do problema. Não se consegue resolver, isso também era uma coisa que eu travava aos alunos, era aqueles que saltavam para o computador e começavam logo a bater teclas. Não dizia, quando começavam a bater teclas, dizia, alto. Primeiro, entender o problema. Mas entenderam o que é que se pretende? Porque normalmente em programação nós temos 3 coisas. Temos um output, que é aquilo que onde pretendemos chegar. Temos o input, que são os dados que nos são dados, e depois no meio onde nós atuamos para fazer com que aquele input dê aquele output. Claro. Não é? Pronto, o exemplo que eu dava sempre era o do bolo, não é? Eu se quero um bolo de laranja, o que é que eu tenho que ter? Tenho que ter ovos, tenho que ter laranjas, tenho que ter farinha. E depois há um processo para, a partir daqueles ingredientes, eu chegar ao bolo. Na realidade, esse processo chama-se programação. As nossas mães, todas elas, sabem programação, não é? Eles ficavam assim a olhar para mim, mas a minha mãe não sabe programação. Sabe, também não faz um bolo. O que é um bolo? Um bolo tem um input, que é, digamos, os condimentos que vão ser usados, tem aquilo que tu estás à espera, que é o bolinho de laranja, e no meio também segue passos. Sim. Programação é isso, e por isso é muito importante também sensibilizar os alunos para a parte de planeamento, para a parte de análise do problema, e então transformar, a partir dessa análise, fazer a solução, chegar à solução. É desse ponto de vista que vê o potencial que a programação nos pode trazer do ponto de vista da criatividade e do pensamento crítico. Porque obriga um pensamento analítico, lá está, daquilo que temos como input para gerar o tal produto. Não é? Pois, e aí é que entra a criatividade. E também técnica. Depois, com o tempo, sim, claro, a criatividade torna-se em técnica. Mas isso é numa fase já posterior, não é? Mas, de qualquer maneira, os problemas são sempre diferentes. Em programação, se eu fizer um programa para fazer 3 programas fazer a mesma coisa, provavelmente vou seguir a mesma solução. Mas em programação, eu pelo menos ao longo da vida tive sempre desafios, e desafios cada vez maiores, não é? E que me obrigaram a dar muitas voltas. Por outro lado, acho que a programação é importante mesmo em termos de futuro e com o caminho que isto leva, e eu diria que a programação tem que ser encarada como cultura geral. Eu acho que hoje um miúdo, chamemos-lhe assim, tem que saber ler, escrever, contar e programar. Programar é uma coisa nova, uma coisa já deste século, não é? Eu noto que lá fora existe muito essa preocupação. E por isso entra nos currículos, mas entra a sério. Sim, sim. E estão preparados exatamente para formar os... Sim, eu quando dizia isso, só veio validar aquilo que estava a pensar, não é? Porque, na verdade, sim, está nos currículos, mas a não abordagem é porque há ausência de alguma competência para poder ensiná-lo, não é? E por isso é que aquilo fica ali em stand-by. Sim, para não ser porque, ok, fica ali, é um bocadinho um parente pobre que fica ali dentro da área da matemática, tipicamente, mesmo na área das TIC atuais, até porque nós tivemos um problema grande que foi saíram muitas pessoas, após a pandemia, muitas pessoas de informática saíram das escolas porque tiveram outro tipo de ofertas muito mais interessantes. Os bons professores de informática, sim, muitos acredito. saíram. Portanto, o que significa que atualmente temos muitos professores até com habilitação própria, ou seja, que não vêm propriamente da área, que são ajustados à área de informática no atual sistema, e aquilo que estão com perna manca
é exatamente a área da programação. Não é? Portanto, também se torna aqui um problema... Mas eu penso que se pode tomar algumas medidas em relação ao futuro, nomeadamente quando se quando se vai buscar ao mercado recursos humanos, ter isso em consideração e dar preferência a pessoas que tenham essas competências. Por outro lado, eu acho que há uma área onde se devia insistir bastante nisso, que é a área da matemática. A matemática é aquela disciplina que é ótima para se utilizar meios informáticos. E até os professores, se calhar, de matemática são daqueles mais sensíveis, mais preparados, são pessoas habituadas a trabalhar com Excel, até se calhar com bases de dados, e são professores em que não seria muito difícil, com um pequeno... Há um pensamento matemático está lá. Há um pensamento já estruturado, e, portanto, não é muito difícil, com um pequenino achega, fazer com que essas pessoas façam essa transição. Claro que pode-se fazer, introduzir a informática em todas as unidades curriculares, literatura, geografia, história, por exemplo, com o Sócrates fazer historinhas e contar a história de Portugal de uma maneira diferente, ou a história da União Europeia, pode-se fazer muitas coisas, mas, na minha perspectiva, a unidade curricular que está mais bem preparada e que está mesmo a pedir a introdução de informática é matemática. Muito bem. E como é que vê com esta nova vaga, porque ela é antiga, mas esta nova vaga de inteligência artificial, e até o facto de, neste momento, os alunos usarem a própria inteligência artificial para fazerem programação ou desenharem já a própria linguagem, como é que vê isso? Porque falava há pouco, ok, nós precisamos de... Uma das competências é o programador ou o saber programar, mas com a inteligência artificial, provavelmente eu tenho que saber perguntar a programação. Sim, com a inteligência... Altera-se aqui um bocadinho a dinâmica é um bocadinho diferente. Com a inteligência artificial existe uma coisa chamada prompt engineering, que é exatamente a engenharia para fazer as perguntas, porque quanto mais rica for a pergunta, quanto mais informação, também a resposta é mais rica. Mas isso não... Eu tenho ouvido uma teoria muito engraçada que dizem que agora, com inteligência artificial, não é preciso saber programar, porque aquilo até vai programar, e vai, em algumas situações. Mas tenho uma experiência recente muito interessante. Eu, quando surgiu o ChatGPT, sou curioso, claro, fui logo lá espreitar, fazer umas perguntinhas, não é? E depois arrumei um bocado aquilo. E tenho um amigo que veio falar, passar uns tempos comigo, e que estava encantado com a inteligência artificial, estava a fazer um curso, e aquilo tinha custado uma fortuna, e aquilo era tudo XPTO, e já estava a falar em agentes AI. E eu, que sou curioso, assim, bom, também não posso ficar a olhar para isto. E, como sou um autodidata, não fui comprar o curso, porque era um curso caríssimo, estamos a falar de 2.000 euros ou mais, não é? Mas há um site que é o Udemy, que tem muitos cursos, e eu consegui encontrar um curso de inteligência artificial em que realmente muito bom, feito por um senhor alemão, que por acaso até não falava mal inglês, portanto percebe-se, e em que exatamente ele faz toda essa parte, todo esse caminho da criação dos agentes AI, não é? E também o senhor, para vender o curso no início, diz que aquilo não é por programação, estamos todos à vontade, que vai ser muito fácil. E então o que é que aconteceu? Eu comecei a fazer o curso e comecei a fazer os primeiros agentes AI, achei aquilo muito interessante, aplicado ao WhatsApp, aplicado ao Telegram, a uma série de ferramentas. E a meio do curso, o senhor diz uma coisa que eu já estava à espera, mesmo que isso ia acontecer, que se calhar dali para a frente era preciso usar um bocadinho de Python e de JavaScript. E foi exatamente nessa fase que o meu amigo tinha gasto uma fortuna no curso, começou a desistir. E eu achei interessante porque falei com ele, depois estava-lhe a dizer o que é que andava a aprender, qual era a minha experiência, e ele dizia, eu agora, inteligência artificial já sei que chega. E eu disse assim, mas então não fizeste o curso todo? E agora aquilo tem lá umas coisas de programação. Ora bom, a programação que existe lá é rudimentar. Realmente não é nada que assuste ninguém. Mas para quem tiver essa cultura, não é? Quem tiver essa formação. Mas que não é preciso ser nenhum perito, não é preciso saber nada, é preciso saber... Mas quem souber consegue ir no passo Exatamente. E quem não sabe, assusta-se, que é o problema mais grave. Quer dizer, é a pessoa que não sabe, fica assustada. E foi o caso dele. Eu tive pena porque nós até discutíamos muito sobre inteligência artificial e perdi o parceiro, não é? Porque ele chegou a um ponto e desistiu, depois foi fazer um curso também na área da gestão bancária e não sei o quê, e arrumou ali a questão.
Mas, lá está, nós temos que encarar cada vez mais a codificação e a programação como algo cultural. Não é? Até porque nós... Portanto, por essa ideia, não vê aí o fim da programação? Não vejo, de todo, não vejo. Antes, pelo contrário, eu acho que é óbvio que o que vai acontecer com a inteligência artificial é que nós vamos ter linguagem natural. Provavelmente qualquer dia nós estamos a falar para um microfone, estamos aqui e a máquina está a programar. Aliás, eu fiz uma experiência muito recente com o Copilot no Excel, em que, na verdade, não sabendo exatamente o tipo de fórmula que queria criar, usei o prompt para, ok, eu tenho, lá está, foi uma programação usando uma linguagem mais natural. Preciso disto, disto e disto, e ele desenhou-me a forma, e depois aquilo que fiz foi, ok, agora deixa-me interpretar esta forma para tentar perceber se ela corresponde àquilo que, na verdade, são os dados que eu quero que sejam analisados. Mas, neste momento, está incorporado dentro do Copilot um sistema já de alguma linguagem natural. Não é? Sim, mas eu também lhe posso dizer uma coisa. Daquilo que tenho visto sobre a inteligência artificial, nós estamos na idade da pedra da inteligência artificial. É preciso que se note. Até porque eu passei por várias idades da pedra, não é? Já noutras áreas, aliás, já referi. A conhecer, não é? Porque estamos a falar de inteligência artificial dentro daquilo que é o machine learning que provavelmente estamos a falar. E depois há outro fenómeno interessante, sabe? Normalmente a inteligência artificial está vocacionada para trabalhar, em primeiro lugar, texto, mas também já imagem, vídeo. E o que é que está a acontecer? Está a acontecer que há várias empresas em competir para esse tipo de aplicações. E o que eu já vi no passado, e acho que se vai passar a breve prazo, vai haver empresas que vão ficar à frente e depois normalmente compram as outras, não é? Quando é que eu assisti a isso? Assisti a isso, por exemplo, entre os anos 80 e 90, com aplicações gráficas, com a Adobe. Sim. A Adobe desenvolve PostScript e depois compra tudo que está à volta. Eles praticamente desenvolveram o Photoshop, havia na altura um programa que era o PageMaker que eles compraram, havia uns senhores que desenvolveram uma coisa chamada Flash que eles compraram, havia a Macromedia que fazia o Dreamweaver e o Fireworks e eles compraram tudo. E, portanto, hoje... Fizeram aquela Master Collection, não é? Fizeram a Master Collection e dominam o mercado. Não é? E eu dei a impressão que na inteligência artificial vai-se passar algo semelhante. Portanto, nós temos, neste momento, todas as empresas a lutar no sentido de chegar à frente e depois vai haver, como já aconteceu no passado, alguém, porque para nós também não é prático como utilizadores, estamos a aprender em aplicações. Provavelmente vai aparecer uma boa aplicação para trabalhar a imagem, vai aparecer uma boa aplicação para tratar vídeo e depois alguém vai aglomerar isso tudo e digamos, a evolução vai continuar. A Adobe está a investir muito dentro do tratamento de imagem, o prompt com a imagem de uma forma muito, muito interessante. Não é? Portanto, e eu acho que toda a gente despertou para a inteligência artificial com o ChatGPT. A inteligência artificial é muito anterior a isso, não é? Sim. Mas tinha, digamos, funções muito objetivas. Era o caso do Google Translator ou de um Siri, que já usavam inteligência artificial, mas estavam muito vocacionados. O ChatGPT, a grande vantagem é que é genérico e começa a resolver problemas que são genéricos e a resolver testes e a jogar xadrez e a fazer 31 por uma linha. E é isso que chama a atenção e que faz com que o mundo todo, de certa maneira, se vire para ali. Torna-se democrático, não é? Torna-se democrático. Isso também é importante. Claro. Isso também é importante. Aliás, como hoje, digamos, a aprendizagem também de programação é extremamente democrática. O grande problema é, continuo a achar, é o problema da motivação. É nós conseguirmos motivar as pessoas, conseguirmos transmitir-lhe a importância da programação e conseguir que se aumente o número de pessoas nessa área. Até porque, digamos, em termos de necessidades, elas estão aí. Por exemplo, no nosso país tem-se instalado aqui a Microsoft, a Google, todas essas grandes empresas precisam de programadores. Por isso, isso é uma área em que nós ainda estamos com muita falta, digamos, de especialistas. Se tivesse que tomar, enfim, agora o papel de ter que definir 2 ou 3 medidas para estimular essa maior aprendizagem ou motivação da programação no ensino. O que é que... Olha, eu tenho netos e, portanto, estão exatamente a chegar a essas idades. E eu costumo dizer que, para um miúdo,
há 3 áreas que eu acho que são fundamentais. Nós temos que perceber uma coisa. Hoje os miúdos passam muito tempo na escola, não é? Até porque os pais trabalham e também não se pode sobrecarregar os miúdos com atividades extracurriculares. Mas há 3 que eu aconselharia. A primeira, educação física, fazer um desporto, porque é fundamental para o desenvolvimento físico. O segundo era a música. Parece-me que, porque a música tem muito de criatividade, tem muito de foco, de sensibilidade, desenvolve a criatividade, desenvolve a resiliência. Se reparar, um indivíduo, quando começa a tocar um instrumento, no início, só faz a asneira, não é? E, portanto, precisa de persistência. E a terceira área que eu escolheria seria um hobby. Um hobby à escolha da criança, que normalmente começa a ter alguns desejos nessa área. E nos hobbies poderia-se incluir, nomeadamente, esta área da robótica e da programação. A robótica também acho que é uma área muito interessante, porque se há miúdos que se calhar vão estar mais interessados em fazer código, há outros que gostam mais de trabalho de mãos, e aí os robôs e aquelas placas, como as placas, o Arduino, o Raspberry, esse tipo de placas, vão permitir que eles façam projetos que lhes digam alguma coisa. Sensores de temperatura, movimentos de relés, fazer uns semáforos, esse tipo de coisinhas, em que eles veem uma aplicação. Se lhe disseram ao miúdo, olha, tu com este Arduino vais fazer aqui uns semáforos. Começas por um semáforo muito simples para controlar uma passadeira. Agora já fizeste, agora vai ser um cruzamento. Como é que controlas um cruzamento? E esse tipo, digamos, de atividades são extremamente estimulantes. Eu dou-lhe outro exemplo. Os brinquedos hoje têm muita programação. Eu conheço um caso que se passou comigo. Quando eu tinha essa idade, o meu pai deu-me um comboio elétrico. Foi à Alemanha e trouxe um comboio da Märklin. E o comboio elétrico, naquela altura, o que é que era? Era um carril, colocava-se a máquina em cima, tinha um transformador e a gente acelerava e abrandava, e não fazia mais nada, não é? E eu, quando nasceu o meu neto, resolvi fazer uma coisa semelhante. Resolvi comprar-lhe também um comboio elétrico, para ele brincar, não é? Os pais acham que eu quero para mim, mais para mim do que para o neto. Mas isso é outra história. E quando eu comprei o comboio, reparei que era diferente do meu, porque o meu era analógico e o dele era digital. E depois comecei a ler. Peguei nos catálogos, comecei a ler e fiquei pasmado com as possibilidades daquilo. Quer dizer, por exemplo, no meu comboio elétrico, aquilo tinha um desvio e eu, quando queria que uma máquina parasse, não metia-lhe uma folhinha de papel para ele deixar de receber energia e parar ali. Okay. Quer dizer, era um artifício, não é? Hoje um comboio elétrico tem um código digital e, portanto, na programação eu consigo fazer tudo o que quero. Ora, isso é uma ferramenta ótima para despertar numa criança o gosto pela programação. Se lhe conseguir explicar, dizer assim, olha, tu tens aqui 2 máquinas, para que esta ultrapasse aquela tens que parar esta, mas isso consegues fazer modificando, indo aqui... Ele está a brincar sem isso. E ele está a brincar. Está a brincar e está a programar. E como esse brinquedo há muitos outros. Quer dizer, a nível de robôs, tudo isso há... Portanto, mas isto para terminarmos, portanto, tinha pedido 3 medidas. Portanto, uma era a questão das 3 atividades, mais 2 sugestões. As minhas sugestões para, digamos, para estimular, digamos, a área da programação era haver realmente um programa a nível nacional, mas algo a sério nas escolas para tentar ver dentro das escolas o que é que nós conseguimos fazer a nível dos professores para que eles transmitissem esses conhecimentos mais facilmente aos alunos. Acho que tem que começar por aí, de outra maneira é difícil. Outra hipótese é as próprias empresas criarem centros de conhecimento, porque são as primeiras a lucrar com isso. Sim. E nós temos o caso, por exemplo, da Siemens, que faz muita formação técnica e acaba por aproveitar as pessoas exatamente para as suas fábricas. Acho que, digamos, as empresas também têm um papel muito importante. Também não podemos esquecer também do tecido social, nomeadamente as coletividades, que já encontrei algumas que têm uma espécie de clubezinho de código. E eu acho isso muito interessante. Assim, a ideia, acho que fica daqui, a ideia do clube de código é algo que me parece interessante. Nós, pelo país, conheci imensos clubes de programação e robótica
que muitas das vezes acabam por ser mais clubes de robótica, como referiu, ou seja, mas enfim, já temos aqui, até alguns concursos nacionais, a Universidade de Minho faz aquela RoboParty. RoboParty, exato. RoboParty, aquele Micromouse, o concurso, não sei se, Micromouse, que normalmente acontece também aqui em Gondomar. Temos algumas, mas é muito na área mais da robótica, provavelmente da programação. Não é? Portanto, a ideia do clube de código, pareceu-me que eu fico aqui uma dica para quem nos ouvir. Sim, eu acho que é interessante e que pode surgir nos sítios mais variados que podemos imaginar. Não exige a questão do equipamento, que é um problema que as escolas têm muitas vezes, que é não terem os robôs. E a programação pode ser feita já com outra, porque é uma coisa que hoje se faz online, não é? Quer dizer, sim, tem. A lógica é outra, não é? Sim, e mesmo online há muita coisa já vocacionada para crianças e para o código. E, portanto, eu penso que temos que ir por aí. E essa é a maneira de certa maneira, motivar as crianças e amanhã termos, digamos, os programadores do futuro, não é? Muito bem. O que é para si ser professor? Ser professor, nomeadamente nesta área, tem que ser um motivador, um monitor e também um companheiro, porque tem que ser alguém que tem que estar muito próximo dos alunos para perceber as dificuldades, para os orientar e, acima de tudo, não os deixar desistir. É muito importante não deixar desistir, principalmente nesta área, porque é uma área em que é muito fácil as pessoas acomodarem-se e aqui quando falo acomodar é mesmo desistir. E muitas vezes são pessoas com muita potencialidade. E é pena quando isso acontece, não é? Portanto, temos que tentar encontrar os Cristianos Ronaldos da programação. Muito bem. E com esta mensagem terminamos. Agradeço-lhe a sua participação e o testemunho. E é curioso, porque estando nós a falar de programação e robótica, concluímos com a ideia de que o ser professor é sermos mais humanos, não é? Sermos mais humanos. Que é uma excelente forma de nós fecharmos este episódio. Muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigado. A todos os nossos ouvintes, obrigado por se juntarem a nós em mais um episódio do podcast Sebenta Digital da BCN. Hoje exploramos o ensino da programação com o professor José Magalhães, discutindo a sua evolução, desafios e impacto na educação. Se gostaram do episódio, não se esqueçam de subscrever o nosso podcast e partilhar com colegas e amigos. Obrigado por estarem desse lado e até breve.